Bom, queremos inicialmente aqui mais uma vez saudar a todos que aqui se fazem presente, de forma presencial, de forma virtual, aos encarnados, aos desencarnados, que possamos todos nos sentir acolhidos por essa espiritualidade e amparados por toda a equipe espiritual dessa casa. Respostas do alto. Bom, primeiramente, compreendemos aqui que para existir uma resposta, é necessário que inicialmente se haja uma pergunta. Todos concordam? Bom, eu sou professora de português, né? Então, vou sempre puxar para esse lado. E para que se haja uma pergunta, né, uma pergunta ela é produzida através de uma dúvida, de um questionamento. E aí a interação dessa duplinha, pergunta-resposta, ela vai se formando um diálogo, uma conversação, uma troca de ideias. Deixa eu ver um pouquinho. Assim, ao observarmos o tema da noite, respostas do alto, já matamos aqui qual é a charada, né, do que vai ser refletido aqui essa noite. Trata-se de uma conversa, de um diálogo, de uma conversação. Mas não é qualquer conversa, não é qualquer diálogo, não é qualquer conversação. Trata-se aqui de uma conversa com Deus, de uma interação com as esferas mais altas. A conexão com o divino, o diálogo com as forças sublimes do universo. É uma conversa de outro nível. Para tanto, o tema dessa noite, ela está intimamente ligado à prece. E sabemos que a prece é o canal com o qual fazemos a comunicação, o intercâmbio com o mais alto, né? Próximo slide. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, intitulado Pedi e obtereis, subtítulo, Ação da prece, transmissão do pensamento, item 9, nós encontramos. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. E é também pelo pensamento que o divino chega até nós, que nos alcança. Ah, então quer dizer que eu não preciso ficar fazendo todas aquelas palavras, todo aquele discurso persuasivo, até muitas vezes, né, o que a gente usa, o que chama a psicologia de sofismo, né, que a gente não está muito comprometido com a verdade, com a nossa verdade, que a gente quer convencer. Aí a gente fica lá fazendo uma ladainha, tentando convencer a Deus de coisas que muitas vezes a gente não está nem sentindo aquilo que está falando, né? Não, não é isso. Querem ver? Próximo slide. Veja o que diz no mesmo capítulo 27 do Evangelho, das qualidades da prece. Item 4. Quando orardes, dizer, não vos ponhais em evidências, antes orai em secreto. Não apeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Pela sinceridade delas. Porque o vosso Pai, que vos conhece em secreto, sabe o que se passa em secreto em vosso coração. A conversa é com o seu Criador. Certa vez perguntaram a Madre Teresa, o que ela falava para Deus quando ela rezava? E ela respondeu, eu não digo nada, eu só ouço. E aí perguntaram para ela, e o que Deus responde para ela quando ela rezava, né? Ele não fala nada, ele só ouve. Qual é o movimento que está acontecendo aí? Um movimento de entrega, de relacionamento, de intimidade, que é o que faz toda a diferença. Deus falava mais com a Madre Teresa do que fala com a Graça? Não. Fala do mesmo tanto. Assim como fala do mesmo tanto com todos vocês. A diferença está na conexão que vocês fazem, na disponibilidade que vocês estão de ouvir. Maria Santíssima é mais chegada a Dona Cidinha do que qualquer um de nós?
Dona Cidinha faz a Ave Maria todo dia às 6 horas. Tá? E nós? A gente faz essa conexão, essa aproximação? A gente quer esse contato? É necessário fazer a conexão. Ah, como é que eu faço essa conexão? Próximo slide. Nós sabemos que somos formados por corpo e espírito. E ainda há um intermediário, que faz a conexão entre os dois, que nós denominamos como perispírito. O perispírito, esse ali do meio, é o que vai fazer a conexão do corpo e da matéria e do espírito. E é nesse perispírito que se localizam os nossos queridos chakras, ou centros de força, como André Luiz chamava no livro Evolução em Dois Mundos, que são círculos, vórtices de energias que vão rodando dentro de nós e distribuindo todas as energias que a gente recebe do alto. Pode seguir. A autoridade para falar de chakra aqui dentro é a Ana Lúcia. Eu só sou uma enxerida que vou só destacar uns dois aqui, que é o que nos interessa para a nossa conversa da noite de hoje. Então, temos aqui, 7 chakras principais. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, solar e o genésico. Nessa parte, o público virtual está sendo contemplado porque eles têm o passe falado, dirigido. Então, eles ouvem qual é a função de cada chakra. Mas vocês também podem ter essa oportunidade de entrarem no sábado, por exemplo. Aí vocês também vão ouvir, já fica o convite. Peçam o link que vocês vão ter essa oportunidade também. Mas por que a gente quer falar do coronário aqui essa noite e do cardíaco? Porque é justamente pelo coronário que a gente faz a conexão com as forças maiores. Veja o que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. No próximo slide. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde ao abrigo planetário. Sério. Supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem ao impulso, procedente do espírito. Assim, é pelo coronário que fazemos a conexão, e é por ele que recebemos as energias do alto, e ele que vai distribuindo para os outros centros de força, os chakras. As respostas sublimes que a gente busca chegam através dele, pela intuição, e vai fazendo a conexão, né? Que quando contrariadas aos nossos desejos, vai atacar logo quem? O chakra cardíaco, que é a sede das nossas emoções. E aí, figurativamente, que gera aquele velho conflito, razão versus emoção. E sabe por que gera esse conflito? Preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Todas as respostas do alto já estão aí, dentro de vocês. Só que há uma voz ainda muito alta que grita dentro da gente, que a psicologia chama de egocentrismo, que é a exaltação excessiva do nosso ser ainda, que ainda não reconhece a nossa verdadeira essência. E aí, a visão limitada que a gente tem de nós mesmos faz com que a gente cede os ouvidos a essas respostas do alto. Não quer ouvir, não quer acessar aquilo que já está em nossa consciência, porque a gente está contrariado, a gente não aceita isso ainda. Aí dá esse embate. Aí a gente não ouve aquilo que quer dizer, aquilo que Deus quer dizer para a gente. A gente foge aquilo que quer ouvir. A gente dá um jeito de escutar aquilo que vai ao encontro dos nossos desejos, das nossas necessidades mais urgentes ali. O resultado disso nem preciso dizer, né?
Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu não sou uma marionete. Tudo te é visto, mas nem tudo te convém. Já dizia Paulo de Tarso. Nossas emoções e os nossos desejos do ego ainda são muito traiçoeiros. Nos levam a equívocos de todas as ordens. Faz a gente cair assim de uma maneira desastrosa. Tá, e como é que eu faço, então, para ter uma compreensão mais acertada daquilo que Deus quer falar comigo, quer me trazer como resposta? Entendendo como o sistema funciona, o modus operandi do universo. Vou explicar melhor. Nós somos regidos por leis, leis divinas ou naturais. E todos nós carregamos essas leis dentro da gente, esse padrão de ordem dentro da gente. Porque são leis que seguem uma regularidade, um padrão de ordem e, portanto, uma inteligência. Todos possuímos uma ordem de padrão psíquico, emocional e espiritual, que são regidos por essas leis, que não são terrenos, são cósmicos, e nós somos seres cósmicos. O mesmo padrão que rege o universo é o padrão que rege a nossa vida. Enquanto espíritos imortais, não importa em qual lado da vida nós estamos, se encarnado ou desencarnados, é a mesma lei para todo mundo. E são as leis divinas ou naturais, as leis morais, né? O nosso código de conduta. Próximo slide. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, temos a pergunta 614, que diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Assim, qualquer tentativa de encontrar felicidade e equilíbrio fora dessas leis não vai dar certo. Vai fracassar. Isso é certo. E seguindo para a questão 621, sobre aonde estão escritas essas leis, né, onde a gente pode ter acesso a essas leis, os espíritos respondem: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que eu falei, todas as respostas do alto já estão aí, em vossa consciência. Todas elas obedecem à lei divina ou natural, que são eternas e imutáveis. Eu mudo, vocês mudam, graças a Deus por isso. Mas as leis não. Elas são eternas e imutáveis. Nossa tarefa é conhecê-las, ou melhor, reconhecê-las e nos alinhá-las a elas. Ah, mas é só na consciência? Não tem nenhum outro lugar que eu possa ter acesso a essas leis, não? Divirta-se. Está tudo aqui, ó. Quanto mais a gente vai conhecendo elas, e mais vamos nos enquadrando a elas, mais vamos nos retirando dos excessos, mais vamos deixando de sermos escravos do ego. Porque o ego faz a gente trabalhar para ele de uma maneira muito cruel. Nossa, para a gente cumprir o que o ego pede, às vezes não é nada daquilo. E mais vamos nos reconhecendo também como parte da criação, como seres da criação, como criaturas do Criador.
E aí vamos compreendendo qual é a nossa parte, qual é o nosso papel perante essa criação, qual é o nosso papel perante a vida. Nosso relacionamento com Deus muda. Lembra que eu falei lá do movimento de entrega, de intimidade, que faz toda a diferença? Que eu usei para a Maria Teresa? É isso. A visão muda. A percepção de si mesmo. Porque se você se vê como parte, você começa a entender qual é a sua contribuição. E aí você começa a agir de forma diferente. E aí quando você vai orar, por exemplo, pedindo paz para Deus, você começa a pensar, tá, eu estou pedindo paz para Deus. Mas o que eu mesma estou fazendo para me classificar? Porque se eu estou lá pedindo paz para Deus, mas eu sou aquela pessoa que gosta do caos, da desordem, de ir lá cutucar o outro, de ir lá provocar não sei quem, vai adiantar? Eu mesma estou me perturbando, eu mesma não estou contribuindo para essa paz que eu tanto peço. Então, eu começo a perceber qual é a minha contribuição junto às minhas rogativas. É diferente. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. That's the point. Tem uma lição bastante interessante no livro Mediunidade, Corpo e Alma, organizado por Carlos Bacelli, por Espíritos Diversos. Mensagem intitulada Melhor Prece pelo Espírito do Irmão José, que diz, pode seguir. O homem pede proteção. Mas o que ele faz para proteger-se? O homem pede inspiração. Mas o que ele faz para inspirar-se? O homem pede luz. Mas o que ele faz para iluminar-se? O homem pede saúde. Mas o que ele faz a fim de conservá-la? O homem pede alegria. Mas o que ele faz no sentido de alegrar-se? Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira é a do mérito. A segunda é a da bênção. Segue. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. É imperioso que o homem pereça. Pode. Ninguém chega a lugar algum se não caminhar. Ninguém conclui uma tarefa se não começá-la. Ninguém alcança a vitória se desiste da luta. Tudo que existe é resultado e consequência de uma ação. Lei de ação e reação, já fui falar isso aqui. Lei de causa e efeito. Se o homem pede, ele necessita merecer o que pede. Ninguém adquire sabedoria sem que se torne sábio. O homem não deve relegar a Deus todo o trabalho, todo esforço e todo empenho. É imprescindível que ele tome a iniciativa de oferecer a Deus as condições para que seja atendido em suas negativas e súplicas. Porque muitas vezes estamos pedindo coisas que a gente não está em condições de receber. Acontece muito. Quantos pedem trabalho permanecendo de braços cruzados? Ah, Deus, me ajuda com aquele emprego, mas eu não levanto cedo para ir atrás, para ir fazer entrevista, para ir procurar. Quantos pedem serviço mantendo-se inativos na ação? Ah, eu quero ajudar, mas eu não quero sair aqui do meu conforto, sair aqui da minha casa. Não, isso não é para mim. A vida nos responde sempre.
mas não nos responde tão somente as palavras. Ela se interessa primeiro em responder-nos ao esforço e ao devotamente. Por isso, aquele que trabalha e persevera no bem, de todos, está endereçando a Deus a sua melhor prece, no deferimento quase imediato de suas petições. Pode repetir o nome do livro? Esse é o Mediunidade, Corpo e Alma, de Carlos Barcelos. Não é uma tarefa fácil, nem tão pouco simples. Falando assim, parece que é muito fácil, mas não é. Exige de nós muita atitude. E atitude que muitas vezes a gente ainda não está disposto a cumprir. A gente entende isso. Mas é preciso que a gente se esforce. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, lição 166, Respostas do Alto, próximo, ele nos diz: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. A meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. Ela não vem de uma maneira muito clara. É preciso que a gente reflita para perceber a sabedoria de Deus dentro dessas respostas. Por isso que faz necessário a meditação profunda, para a gente tentar perceber esses desígnios. Agora, uma coisa é certa: o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Muitas vezes, irmãos, a bênção está dentro do caos, em meio aos escombros. Querem ver? Quem aqui já passou por obras dentro de casa? É uma bateção, uma quebração, é poeira para todo lado, não se acha nada, é uma desordem, um estresse, é tosse para todo lado, uma alergia, uma completa desordem. Só se enxerga destruição. Meu Deus, minha casa está destruída. Mas qual é o objetivo de uma destruição? Já pensaram nisso? No Livro dos Espíritos traz qual é o objetivo de uma destruição, lá nas leis morais. Estudem o LE que vocês vão aprender. O objetivo de uma destruição é a transformação, a abertura para o novo, o renovo, a melhoria. Esse é o objetivo. No caso ali material, você está renovando aquele espaço, melhorando aquele ambiente, modernizando, valorizando e se aproximando dos propósitos que você teve com ele. E quando somos nós esse canteiro de obras? Quando somos nós que nos encontramos destruídos dentro de nós, nas nossas mais sensíveis emoções e sentimentos? Quando vem aquelas situações de frustração, de decepção, de desilusão, nossa, a gente se sente verdadeiramente destruído, internamente aos escombros emocionais. Parece que nada, tudo tá quebrado dentro da gente. A dor é real. A desilusão
É um remédio amargo. Dói, mas é libertador. Porque ela te aproxima da verdade, da sua verdadeira essência. Ela retira aquele véu da ilusão que só vai te fazer perder tempo e vai te mostrar ali qual é o caminho para que você evolua ali na senda do progresso. Ela vai te transformar. A desilusão está ali muitas vezes fazendo um processo de cura dentro de você. Esclarecimento de si mesmo, de autoconhecimento. E aí a consequente valorização de si mesmo, a sua melhoria. Basta que saibamos enxergar isso e aproveitar esse movimento de cura. Né? Então, não se revoltem quando chegam os revés da vida. Mas antes, tentem captar qual é a mensagem que isso está querendo dizer para você. Qual é a resposta do alto que está te mostrando ali? Porque tem uma resposta de Deus ali para você. Afinal, qual filho pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Deus, que é todo amor, bondade e misericórdia, também não faria isso conosco. Então, tem um objetivo maior por trás disso. Qual é? Aquela pessoa que se afastou, aquele emprego que não deu certo, aquela doença que chegou. O que ela está querendo me dizer? Qual o objetivo que teve para isso? Será que aquela pessoa que se afastou não afastaria você do seu caminho de redenção? Será que ela não iria contribuir para piorar a sua situação aqui, te fazer voltar com mais débitos? Às vezes ela não está na mesma conexão com você, não no mesmo propósito. E a gente insiste muitas vezes de ficar trazendo de volta aquelas pessoas, como se diz que Deus já afastou da gente. Ah, não, mas eu quero. Não, mas ela não vai te fazer. Não, mas eu quero. Aí vamos lá, quebra a cara. Aquele emprego que não deu certo, será que não seria um motivo estimulador para uma queda daquelas bravas que estimular na gente orgulho, vaidade? O poder, ele pode destruir, ele pode nos impulsionar, mas pode também destruir a gente se a gente não souber usar. É complicado. Então, muitas vezes, Deus não permite que a gente chegue àquele ponto. Quer dizer, não é muitas vezes, é sempre. Se ele não permite, é porque não é para o nosso bem. É por amor que ele faz isso. Não é por castigo. Deus não castiga a gente. Aquela enfermidade que chegou. Será que ela não está pedindo um socorro para o seu próprio corpo? Em te dizer, ei, peraí, o que você está fazendo com você mesmo? Quais os valores que você está seguindo? Para, respira, reveja. A doença é um momento que a gente tem que dar aquela parada e refletir, né? Porque, até mesmo porque a gente fica ali limitado, muitas coisas a gente não pode fazer. Então, é um bom período para reflexão e recálculo de rota. E a gente reclama. Deus não ouve minhas preces. Um monte de gente reza por mim, eu não melhoro. Será que ele não está ouvindo? Ou será que ele está te salvando? O corpo perece, mas o espírito se santifica, né? Se purifica. Muitas vezes, desejamos coisas que, na verdade, são molas propulsoras para futuros reajustes, expiações e resgates. Vulgo sofrimento. Uma coisa é certa. O não de Deus é um sim para a sua vida. E muitas vezes, o não de Deus é só
não agora, espera, se prepara. É preciso um período de maturação. Período de maturação de Deus? Não, do nosso. A gente precisa se auto-preparar para algumas coisas. Eu passei por uma situação em que eu pedia muito para Euripides, eu quero isso, me ajuda, eu preciso da ajuda de vocês e tal. Aí me deram uma experiência. E quando eu cheguei, eu falei, uau, eu preciso me preparar um pouco mais. Então, eu já tive a visão de que, ok, eu posso, eu tenho a possibilidade, mas se prepare, porque senão eu vou passar vergonha. E aí eu baixei bola e comecei a me preparar mais. Mas muitas vezes a gente não percebe isso. Um sonho que acontece num tempo errado, num tempo antecipado, vira pesadelo. Porque a gente não tem aquele preparo. É igual uma criança. Um pai não pode dar um carro para uma criança. Ele não tem habilitação, ele não sabe dirigir aí. Quando chegar no período que ele fizer 18 anos, tirar a carteira e tal, aí quem sabe já está preparado para isso. Mas enquanto isso, se o pai dá um carro para uma criança de 8 anos, vai desencarnar, vai se matar, não sabe o que fazer com isso. Assim são com os nossos sonhos, muitas vezes. Em consequência, somos nós. Deus não. Nunca. Uma coisa que vocês sempre poderão pedir para Deus, e que Ele sempre vai atender de imediato, sabe o quê? Pedir paciência, pedir coragem, pedir perseverança, pedir resignação. E eu acrescentaria ainda mais, pedir visão. Que eu veja, Senhor. Conhecem a história do cego de Bartimeu? Nós já trouxemos aqui essa história, mas eu sempre gosto de lembrar, porque sempre que eu tenho a oportunidade de repetir, eu repito ela. Tinha um cego sentado nas ruas de Jericó, que Jesus ia passar por lá. Aí Jesus começou a passar por lá. Ele estava lá sentadinho, lá no canto e tal, ele começou a chamar. Senhor, Senhor. E o Senhor se aproximou dele e perguntou, o que queres que eu te faça? Claro, Jesus sabia o que ele precisava, qual era a necessidade dele. Mas Jesus, Deus não interfere no nosso vida. A gente tem que falar o que a gente quer. Por isso que, eu peço para quê? Deus sabe o que eu preciso. Não, você tem que pedir o que você quer. E aí ele vai te alinhar aquilo que você deseja. Vai te dar as ferramentas para que você também alcance aquilo. Porque você é uma inteligência, você não é uma marionete. E aí ele perguntou, o que queres que eu te faça? E aquele cego, já com sabedoria, respondeu, o que eu vejo, Senhor. E aí não só a visão física dele foi recomposta, como principalmente a visão espiritual. Muitas das vezes, esses cegos somos nós. Cegos em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nossas paixões esvairadas, nossos desejos mais urgentes. E diferente desse cego, a gente não pede para ver. Não. A gente está preocupado com outras coisas, com coisas que, sabe? A gente não pede a visão, a gente não pede o entendimento. A gente quer coisa que ultrapassa, mas que precisa ter uma outra coisa antes. Mas não, a gente quer logo. Então, que a gente possa pedir visão e entendimento. Que eu veja, Senhor. Que eu veja aquilo que possa estar atravancando a minha marcha evolutiva, meu caminho redentor. Que eu veja aquilo que eu preciso mudar em mim, para que talvez eu possa atingir, chegar àquele ponto de maturação, de alcançar aquilo que eu tanto peço para o Senhor. Porque às vezes nossos desejos são reais, a gente quer realmente aquilo. Mas às vezes tem coisas que ainda estão atrapalhando o nosso caminho por nós mesmos. Nós somos mesmo as pedras no sapato do nosso caminho. Então, que a gente possa pedir entendimento. Que pedindo entendimento, a gente ganha tudo. Porque aí a gente vai ir pelo caminho correto. O que a gente tem que fazer? A gente vai seguir já o propósito.
Tem um outro texto do Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 59, intitulada Sigamos até lá, em que ele diz, vou ler aqui. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana ainda é muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. É aquele momento que a gente fica lá até rezando, Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente não quer que seja feita a vontade do Pai, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Então, a gente está lá rezando, mas a gente não está pensando e refletindo naquilo que está pedindo. É aquela conversa maquinal que a gente faz. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos. Primeiro, a gente tem que compenetrar os desígnios, atender os desígnios divinos a seu respeito. Mas tem uma boa notícia que ele fala aqui. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Nossa, a gente vai chegar no momento que tudo que a gente pedir vai ser atendido. Mas atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Será que vai demorar para chegar esse momento? Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Desculpa por esse balde de água fria aqui no final, mas a gente ainda tem muito que trabalhar e seguir para a gente chegar nessa fase da vida em que tudo que a gente pedir nos será concedido. Mas vamos chegar. Essa é a notícia boa. Será o dia em que estivermos em plena comunhão com o Pai, perfeitamente compenetrado às leis divinas. Quando conseguimos compreender, assim, de forma certinha, a lei de justiça, amor e caridade. Porque aí a gente já entendeu. E aí a gente vai conseguir ter essa oportunidade, esse mérito de ser concedido aquilo que a gente pedir. Porque a gente só vai pedir coisa justa. Saberemos pedir, exatamente. Porque
Tem também uma parte lá do Evangelho que fala sobre os conselhos, né? Conselhos que a gente pede. E aí ele diz lá, olha, se você pedir um conselho por algo que só vai favorecer a você, desculpa. Porque assim como você é filho de Deus, os outros também são. Agora, se você pedir algo que vai favorecer todos, aí vai acontecer, porque está favorecendo a todos. Então, se tem alguma coisa que só vai fazer bem para você, a notícia não é tão boa. Sabe, meus irmãos, essas respostas, elas chegam para nós através de diversas formas. Através de uma música, através de uma conversa amiga, de um atendimento fraterno, de um conselho de alguém, mas também tem que prestar atenção quem é que está dando esse conselho, né? Um sonho, às vezes a gente recebe muita resposta divina num sonho, por mais que a gente não lembre o sonho, a gente acorda assim com uma sensação, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu acho que esse é o caminho, a gente vai lá e faz, e é aquilo. Antes de dormir, peçam respostas divinas, peçam para vocês se encontrarem com seus mentores e receber essas respostas do alto. Ele vai trazer para vocês. Às vezes, numa situação em que acontece com você na rua, às vezes na camisa de uma pessoa, você está andando ali, cabisbaixo, pensando e tal, aí de repente dá aquela olhada, aí está lá passando alguém, que está escrito lá na blusa da pessoa, força e fé. Aí passa o outro, está aqui a tatuagem no braço. Isso também passa. Tudo isso é resposta divina. Eu já uma vez estava pensando, repetindo, eu olhei a bolsa de uma pessoa, que seja feita a tua vontade. Lá, tá, entendi. Recebi através da bolsa de uma pessoa que estava ali passando por mim. O negócio é sintonia, é conexão. No outdoor de um ônibus, às vezes tem lá, ou está passando, aparece lá também. Às vezes liga o rádio ali no carro e tal, aí alguém fala uma mensagem, alguma coisa. O evangelho que você abre ao acaso, dentro de casa, aí vem aquela mensagem, principalmente aqueles momentos que a gente está num período assim, que não está muito afim, aí vai lá, abre o evangelho, a figueira que secou. Acontece. O evangelho conversa com vocês. O meu conversa comigo. Às vezes eu tenho até medo do que ele vai me dizer. Mas eu sempre abro a casa e peço, Senhor, que eu possa ler hoje a mensagem que eu preciso ler nesse momento. Aí, aguenta também, né? Pediu, obtereis, né? Encurta as frases dessa palestra, eu tenho certeza que aqui todo mundo hoje recebeu uma resposta do alto dentro de suas necessidades e possibilidades. Talvez não tenha percebido agora, mas vai chegar em casa, eu ouvi lá mesmo o que foi falado, é isso aí. Porque a espiritualidade aproveita aqui, a gente vai compenetrando as ideias aí, vai intuindo a gente. E não se intimidem, nem se constrangem, porque realmente nós sabemos e compreendemos que não é fácil captar de pronto, assim, de uma maneira tão fácil, essas respostas do alto. Não é uma tarefa fácil, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas quanto mais nos aprimorarmos em nós mesmos, mais nos reconhecermos enquanto criaturas de Deus, mais reconhecemos a centelha divina que há dentro de nós, quanto mais reconhecemos que temos o DNA de Deus em nós, mais claras vão ficando essas respostas para a gente. Mais elas vão se tornando nítidas e retas assim, né? Bom, para terminar, né, eu queria convidar o Roberto Carlos para trazer uma canção, né, que ele também vai trazer uma resposta do alto através dessa canção. Se puder mudar aqui. Não? É para passar o vídeo.
Preste atenção às imagens da natureza e aquilo que ele vai trazendo através da canção dele. Conversem com o Pai de vocês. Conversem com Deus. Ele vai ouvir. Ele não é surdo. Quem se faz surdo somos nós, ele não. Ah, não sei nem o que eu falo, não precisa falar nada. Só se conecta. Vocês vão ter resposta. Desejo que vocês sejam felizes na possibilidade que a vida lhes oferece. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada.